Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como essa que a gente vai vir hoje, com dois super convidados. Vamos voltar ao tema Família Bombeiro. Família é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Mas antes de a gente começar esse bate-papo com essas duas figuras que estão aqui, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria recebemos aqui hoje dois grandes amigos, pai e filho, meu querido Coronel Harrison e meu querido Capitão Renan, filho do Coronel Harrison. É isso aí. Começar pelo mais antigo, viu, Renan? Você segura a onda aí. Com certeza, nada mudou. Harrison, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, deixar seus afazeres diários aí e atender o nosso convite aqui para o nosso podcast. Eu que agradeço, Pavão, me sinto muito honrado em ser convidado para esse bate-papo nosso hoje aqui. E esse papo vai render, hein? Porque eu sei que você é um cara que tem muita história. E nosso capitão Renan, que tivemos o privilégio de trabalhar com ele, né? Foi o nosso tenente, começou tenente, né? Comecei tenente. Lá na Escola Superior de Bombeiros, né? Tá na área de finanças ainda? Tô ainda lá, agora chefiando a sessão, né? Olha só, hein? Como o tempo passa, hein? Harrison, caramba. Obrigado, Renanzinho, obrigado por você estar aqui com a gente, trocando uma ideia, falando um pouquinho aí sobre a sua vida de bombeiro. Obrigado, meu comandante, obrigado pelo convite. Mas é isso aí. Bom, eu já vou disparar para pai e filho. Pro filho tá fácil a resposta, mas eu vou começar pelo pai, né? O que levou o nosso querido ou pequeno Harrisonzinho a querer ser policial militar e bombeiro? Conta um pouquinho dessa história aí. Bom, ele nasceu dentro do Corpo de Bombeiros. O Renan não precisa nem falar. O Renan né? nasceu dentro do Corpo de Bombeiros. E desde pequenininho já acompanhava o pai, né, na unidade. E cumpria expediente comigo lá no posto do Belém. Eu lembro. Ajudou na reforma do posto do Belém. Do posto do Belém. Né? Plantou grama, rastelou, né? Ou seja, temos esse registro, né? Então, e já subia, já, né? Escalava, já árvores. Você meio que já estava ali dando um treinamento bombeirístico para ele. Já, então nasceu bombeiro já. Nasceu bombeiro. Mas e você? Como é a tua história? Bom, a minha é um pouquinho diferente, né? Porque eu também sou, né, de uma família militar, só que o meu pai era da Força Pública. Uhum. Então, meu pai era da Força Pública. Então, eu via no meu pai, né, o militar da Força Pública, não um militar do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros integra, como hoje, a Polícia Militar integrava a Força Pública. Aliás, era uma das 3 unidades militares que deram origem à Força Pública. E eu, né, admirava o meu pai. Então, vou tentar, quero seguir a minha carreira também, quero seguir a carreira do meu pai como militar. E entrei. Antes disso, eu vim para São Paulo, que nós éramos do interior, da região de Ourinhos, eu nasci em Ourinhos. E na cidade de Ourinhos, eu lembro como criança que nós tínhamos lá o destacamento da Força Pública, onde meu pai trabalhava, e tínhamos uma estação de bombeiro, também já na cidade de Ourinhos, que é um dos corpos de bombeiros ali mais antigos da região, ali é a estação de bombeiros de Ourinhos. Então, vendo meu pai, o admirando, eu também segui essa carreira. Do interior eu vim para São Paulo e isso daí eu vou até falar lá pro Xaxá, né, o Coronel Xavier, que ele pediu para eu contar como que eu vim para São Paulo, né? Essa história é muito boa. Né? Essa história, né, Xaxá? Você pediu para eu contar, eu vou contar. Então Xavier é o Coronel Xavier. Coronel Xavier. Abraço, Xavier. Né? Grande Xaxá. Eu estava no interior, numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Ribeirão do Sul, próximo ali de Ourinhos, né? Ourinhos, Ribeirão do Sul, Ibirarema, Salto Grande. E o meu tio pediu para que eu trouxesse uma leitoa de Natal para um tio nosso que morava aqui em São Paulo. Lá da tua cidade. Lá da minha cidade. Alguém tem que levar essa leitoa lá para ele lá, que é Natal, meu morta presente, já. Né? Morta, lógico, limpinha, tá certo? E como, né? E como, né? E colocou o leitoa numa caixa, naquelas caixas brancas, né? De coisa lá, tá. Me levou pro posto rodoviário, ele era policial rodoviário federal, parou um ônibus lá da aviação Garcia. E falou o seguinte: olha, esse garoto aqui tem uma missão aqui, precisa levar uma leitoa aí lá pro meu cunhado lá em São Paulo. Aí eu entrei dentro do ônibus e vim pra cá só pra deixar a leitoa. O meu tio, ele era comerciante, empresário, dono de madeireira aqui na região do gasômetro.
E eu vim trazer essa leitura para ele no Natal de 1978 e nunca mais voltei. Caramba, a leitor foi o passaporte. Foi o passaporte, né? E eu comecei a trabalhar com meu tio na madeireira aqui na Rua do Gasômetro. Estava bem pra caramba, mas mantinha aquela vontade. Aquele sonho, né, de seguir a carreira do meu pai, a carreira militar. E não conhecia de nada, apesar que o meu pai não falava nada, eu não sabia que tinha Academia do Barro Branco, não sabia que tinha, né, na época era Cefap, né, não sabia nada, né. E daí fiquei sabendo que abriu um concurso para soldado da Polícia Militar. A diretoria de pessoal é onde hoje é o museu ali, né, Museu da Polícia Militar. Falei com meu tio, eu vou me inscrever nisso daí. Então, fiz a inscrição para o concurso. E durante a entrevista, o oficial lá, que fez a entrevista, perguntou o que eu fazia. Eu falei o que eu fazia tal. Perguntou qual era o meu salário. Quando eu falei para ele que era o meu salário, ele tomou até um susto assim. Falei assim, caramba, você vai ganhar mais do que você ganha aqui, pô? Por que você tá vindo para cá? O que você tá fazendo aqui, pô? O que você tá fazendo aqui, pô? Você ganha mais do que um soldado ganha. Daí eu falei, né, a origem, né? Meu pai, queria seguir a carreira do meu pai. Então, foi aí que eu iniciei a minha carreira. Então, que ano era isso? 1980. 80. Tá? No dia 15 de julho de 1980, então tomei posse, né? Tomei posse lá no cargo lá e iniciei a escola de soldados. Você fez aonde a escola de soldados? Eu fiz no Cefap. Você fez no Cefap? No Cefap, ali na Marginal. Naquela época, as escolas, nós tínhamos um PAI, né? Que hoje é NPCE, acho que é NPCE ainda, né, Renan? Mudou o nome? Ou não, NPCE. Né? Mas na época era PAI, Plano Anual de Ensino, e os cursos eram bem definidos, né? Você tinha cursos de soldado e cabo no primeiro semestre e segundo semestre, com duração de 20 semanas. E o curso de sargento, duração de 1 ano, os 2 semestres, com férias no meio. Era bem regular. E eu fiz no segundo semestre, então, comecei o meu curso no segundo semestre, e me formei no dia 12 de dezembro de 1980. Me formei e fui trabalhar numa unidade chamada 2ª Companhia Independente de Polícia de Guarda. Putz, você foi CIPGD, pô. CIPGD. O que você aprontou na escola? Não sei o que eu aprontei. Porque, na verdade, não teve muita opção, sabe? Os mais inteligentes foram para a 2ª CIPGD, porque teve 3 unidades para a escolha da nossa turma. Ou era o CIPGD? Ou era a 2ª CIPGD, ou era acho que é o 8º BPMI, que era Campinas, e 10º BPMM, que era Santo André. Não, eu morava aqui em São Paulo, vou por esse lugar, não sei onde é. Onde é isso aí? Fiquei sabendo que era uma companhia que fazia ali a segurança, trabalhava na Secretaria de Segurança Pública. E agora conta que você quase pediu baixo. Eu quase não pedi. Não foi quase não. Nessa época eu fazia o curso de Educação Física na Universidade de Mogi das Cruzes, né? Eu estava já no 2º ano, indo para o 3º ano, né? Basicamente no 3º ano. E a minha escala lá me dificultava, né? Ir para as aulas. E eu fiquei um período. Eu estava ali na 2ª Companhia Independente de Polícia de Guarda, fazia 24/48. E naquela época, quando a gente entrava em forma para o serviço, Pavão, tinha-se o hábito e o costume de ler os boletins internos. Putz, você veio do exército, era igual, né? Primeira coisa, colocava em forma, leitura do boletim interno. Boletim. Né? Daí Terceira parte, pessoal, 4ª parte, justiça e disciplina. Primeira parte, 2ª parte, terceira, primeira, quarta. Pessoal. A 4ª parte era ênfase, né? Justiça e disciplina. Mas lia-se principalmente a primeira parte também, que eram as determinações e ordens. E, num determinado dia, o sargento leu lá uma determinação que havia sido dado, que em virtude da grande procura e interesse dos policiais militares em servir em unidades do Corpo de Bombeiros, implantou-se um teste de aptidão para a atividade de bombeiro, para o serviço de bombeiro. E os interessados deveriam procurar a unidade de interesse e fazer esse teste. E eu lá fiz, então, o meu pedido, né? Olha, vou querer servir no Corpo de Bombeiros aí. Vou querer, educação física, tem tudo a ver e tal. Claro, estava ali cursando. Eu vou fazer isso daí, vou fazer esse teste. Como eu estudava em Mogi das Cruzes, né, na UMC, lá tem uma unidade do Corpo de Bombeiros. Tem duas hoje, né? Uma unidade muito bonita, perto da estação dos estudantes. E tinha numa caixa d'água, lá estava escrito assim, 3º sub-GI do 5º GI.
Quando eu fiz o documento lá, eu disse que eu queria servir no terceiro sub-GI / quinto GI. Eu não sabia o que era terceiro sub-GI e muito menos quinto GI. Mas eu coloquei que eu queria servir naquela unidade lá. Achei aquela unidade, né, bonita, né, uma unidade que eu gostei. E fiz o documento para lá. Daí me fizeram um ofício, me apresentaram na sede do quinto GI, à época, quinto GI em Guarulhos. Daí aplicaram o teste de aptidão. Né? E foi um teste regaço mesmo. Né? Pesado. Daí que eu vi que não era tão fácil. Primeiro começou pelo pórtico. O teste de passagem no pórtico, só que não tinha proteção nenhuma. Né? Passa no pórtico aí, não tinha cabo da vida, não tinha segurança, não tinha nada. Eu fiz esse teste aí. Eu fiz esse teste aí, sem nenhuma proteção. O segundo teste, esse do pórtico nós fizemos lá no segundo GBS, lá no Campo Belo. O teste da escada nós fizemos no segundo GI, aqui no Campos Elíseos. Levantaram a escada Magiros e comecei a subir. Sem proteção nenhuma também, sem nada. Mesma coisa. E ali, ventando, o pêndulo na extremidade da escada. Olha, falei, não vou conseguir chegar na extremidade dessa escada, vou ser reprovado. Mas com muita perseverança, subi com medo, subi até o topo e desci e fui aprovado. Então fui aprovado no pórtico, fui aprovado na escada, e daí tinha o último que era da natação. 100 metros, nado livre, fomos lá na DPM. Aquela piscina olímpica, não sei se ainda tem lá uma piscina olímpica, assim, 50 e 50. É simples. Você salta aqui no apito, bate lá e volta aqui. Meu Deus do céu. Parece que não acabava nunca. 50 metros fica longo, né? Fica muito longo. Mas graças a Deus, né? Fui aprovado no teste. A parte física não tinha problema nenhum. Você era soldado, você era soldado fazendo educação física. Então, não tive problema nenhum. A maior dificuldade realmente foi o pórtico e a escada Magiros. Feito isso, me reapresentaram. Estou me representando aqui. Foi apto. E fiquei lá. O tempo foi passando, falei, isso aí não vai sair nada. Não vai me chamar mais. Não vai me chamar. E eu estava ali, né? Falei, puta, eu preciso continuar, não sei o que lá. Daí até conversei com a minha mãe, falei assim, olha mãe, eu tô achando, né? Esse ano eu já me formo em educação física e eu preciso concluir o curso de educação física e eu vou pedir baixa. E realmente preenchi o requerimento de baixa. Caramba! E cheguei e entreguei na mão do tenente comandante do pelotão, porque eram 3 pelotões, 24 por 48, 3 pelotões. O tenente chegou, assustou, né? Quando eu entreguei aquele documento para ele. Falei assim, olha, não, pensa direito, poxa vida, né? Você tem uma carreira toda aqui, pensa direito, não sei o que lá. Não, já pensei, eu já defini, foi muito difícil tomar essa decisão. Já tomei. Mas eu tomei. Então, tudo bem, só que eu não vou receber esse requerimento seu de pedir de baixa hoje. Você vai me entregar no próximo serviço. Você vai fazer um favor para mim, você vai pensar melhor aí nesses 2 dias aí. Como é o destino? Eu saí de serviço, fui para casa, quando eu voltei, teve a notícia que ia pro bombeiro. Que eu tinha saído da minha publicação, minha transferência para o terceiro GI. Até me perguntaram, você é peixe de quem, pô? Quem você é peixe? Você é peixe de ninguém. Você foi pro terceiro GI, então, não foi nem pro quinto. Não fui, porque eu acho que o cara lá, o camarada lá, falou assim, ó, terceiro GI, não existe unidade de terceiro SGI, existe terceiro GI. Né? Me mandou pro terceiro GI. Esse foi o destino. Rapaz, você tem uma história muito bacana no terceiro, que nós vamos falar sobre isso também. Então foi isso. Essa foi como eu cheguei no Corpo de Bombeiros. E você ficou quanto tempo praça do bombeiro, Arisson? Olha, eu cheguei, eu lembro muito bem, foi no dia 14 de novembro de 1982. De vez em quando eu erro as datas, né? Eu coloco uns 100 anos antes, mas é isso aí. Ou 100 anos depois. Mas eu me apresentei lá na sede do terceiro, na Rua São Felipe. Rua São Felipe. Era lá no Tatuapé. No Tatuapé. Hoje é a sede do CPM-11. CPM-11. Não, agora é o... Perdão, CPM-11. Hoje é a sede do CPM-11 lá. Isso mesmo. Foi BPFEM lá também. Me apresentei lá. E você vê como que é a coisa, né? Eu já tinha decidido que pediria a baixa, me apresentei no terceiro GI. Quando eu cheguei na sala da ajudância de ordem, já tomei uma dura do sargento, né? Por que eu demorei tanto para me apresentar? Né? Já estava no Celotex lá, o negocinho lá. Você estava na escala já da prontidão. Já estava na escala e só estava faltando a minha foto. Já tinha meu nome, meu RE, tudo bonitinho. Daí eu cheguei, daí o sargento foi procurar o capitão Bento, que era o comandante da seção de comando do terceiro GI. O capitão Bento, ele procurou assim, capitão, o soldado está se apresentando aí, aonde nós vamos classificá-lo?
Daí ele olhou para mim assim, o Capitão Bento, pai do Coronel Bento. Pai do Coronel Bento. Você mora onde, soldado? Eu moro aqui no Brás, né? Moro no Brás. Classifica ele na primeira SCI. E eu até então não sabia nem onde era isso. Aí. Aí o sargento chegou, você vai para a primeira SCI, era o Belém, que era onde eu queria, do né? lado. Poxa vida, do lado de casa, pô. Tinha. Você chegou a sargento como praça ou não? Você entrou na academia antes? Não, cheguei como sargento. Sempre no terceiro GB? Não. Se você quiser, eu conto aí rapidinho aí. Caralho, essa trajetória. Estão descobrindo as coisas do seu pai aqui. Para mim, sempre foi terceiro GB, teu pai. Então, como eu te disse, né, eu me apresentei no dia 11 de novembro de 1982, dia 14, né? Dia 15. Ô, cafezinho, cheirinho bom, hein? Aí, ó, chegou. No dia 14 eu me apresentei lá na sede do terceiro GI e fui classificado na primeira SCI. A primeira SCI era Belém. Café, açúcar, adoçante. Obrigado, viu? Obrigado, tá aqui. O que você quer, Renan? Tá. Saí da São Felipe, já com enxoval. me passaram uma almoxarifada e começaram a jogar as coisas assim, né? Nunca vi aquilo, viu, o Pavão? Botina, perneira, capacete, capinha de chuva, aquela amarelinha, né? Aquele capacete. Igual aquele ali, ó. Cadê? Igual do cenário. Olha, tá, isso aí, ó. Esse capacetezinho aqui, ó. Esse capacetezinho aqui de fibra. Recebi o kit e com o kitão debaixo do braço me apresentei na primeira SCI no Belém. Chegando lá, perguntei para o sentinela, né, que eu estava me apresentando, que ele ia me apresentar para o comandante. Ele me chamou o comandante, me apresentei para o comandante. Era o comandante da prontidão, né? Me apresentei para o comandante da prontidão. O comandante da prontidão então me levou lá para a sala do capitão. Tinha um soldado lá. Falou, tem um soldado aqui se apresentando aqui, né? Apresentar para o capitão. Mesma coisa, eu queria, falei, puta, quero ficar aqui no Belém, na Celso Garcia, aqui, beleza, perto de casa, aqui, legal. Não, mas daí não me classificaram no Belém. Daí o capitão falou assim, não, nós temos um posto recém-inaugurado aqui. Aliás, inaugurou agora, recém mesmo, ele vai para lá, Vila Maria. Então eu fui classificado na terceira SSCI, da primeira SCI, do terceiro GI, que era o posto da Vila Maria, na época recém-inaugurado. Não, recém-inaugurado, estava novinho. Que hoje é do segundo GB, Hoje é do segundo GB. E tinha 3 prontidões, que eu estava me familiarizando, né, Pavão? A prontidão A, a prontidão B e a prontidão C, que hoje é a vermelho, azul e amarelo. Amarelo, azul, né? Amarelo, azul e verde. Em homenagem às cores aí, né? Da bandeira. E eu acho que vale a pena eu contar isso. Daí você vai para Vila Maria. Como que eu faço para chegar nesse lugar? Não tinha de ônibus, pô. Não, Vila Maria alta, né? Vila Maria. Você chega aqui, ó, você vai até a Catumbi. Lá na Catumbi você vai tomar um ônibus chamado Praça da Alegria. Eu peguei um memorando de apresentação, com aquele sacão de coisas embaixo, fui para a rua Catumbi, no ponto de ônibus, esperar o ônibus Praça da Alegria. Fiquei quietinho, não perguntei para ninguém, falei, esses caras estão me dando trote. Porque, pô... Praça da Alegria? Praça da Alegria, tem alguma coisa. Porque ele esperando, passava todos os ônibus, Vista Alegre, todos os ônibus, menos Praça da Alegria. Falei, ih, caramba, é trote mesmo. É trote mesmo. Mas, de repente, veio um ônibus lá, né, da CMTC, escrito Praça... Azul e creme. Escrito Praça da Alegria. Eu pensei comigo, assim, caramba, não é mesmo que tem esse ônibus nesse lugar? Dei com a mão, entrei e perguntei pro motorista, esse ônibus aqui passa perto do bombeiro da Vila Maria? O motorista falou assim, não existe bombeiro na Vila Maria. Falei, o trote é o posto, então. Perguntou pro cobrador. Mandaram para um posto que não tinha. Perguntaram pro cobrador, falaram, nunca vi falar de quartel de Corpo Bombeiro na Vila Maria, não. Né? Daí eu falei, ih, caramba. Daí uma alma lá levantou assim, assim, não, parece que inaugurou um posto lá perto do final do ponto lá, né? Lá do ponto lá, perto do Clube Tomás Mazzoni, alguma coisa lá, parece que tem lá. Ah, então tá bom. Fiquei ali, eu esperei o ônibus chegar no seu ponto final, desci assim, perguntei onde era, tem um quartel de bombeiro ali. A hora que eu cheguei, assim, ó, você descendo
lá do ponto final do ônibus da Praça da Alegria. A hora que eu desci, olhei aquele quartel da Vila Maria e falei assim, ó, Cheguei. Deus é justo. Você sabe uma coisa que eu Deus lembro é do quartel? justo. Você está contando a história aqui, eu vou te interromper. Uma coisa que marcou para mim. Bom, primeiro porque para mim a primeira aula de proteção respiratória foi na Vila Maria. Foi na Vila Maria. Porque tinha aquela casinha A da casinha fumaça, da né? fumaça Com lá. repolho. Com repolho. Até lembramos essa história aqui. Mas outra coisa que me lembra também eram as cabras As cabras. que tinha no morro lá. Acho que nem o Renan sabe essa história. Sabe essa história, Renan? Não sei como Pô, porque tinha um morro lá, tem, as né? cabras e Não tem? galinha. Tinha cabra e galinha. E as cabras eram para manter o mato baixo. Pô, eu não lembro de quem foi essa ideia, isso eu não sei, não lembro. Mas era uma estratégia de você manter o morrinho ali sempre com o matinho baixo, né? A graminha, botar as cabrinhas lá. Então chega, pô, mas o que as cabras estão fazendo? Boa estratégia, né? Então é só para falar, daí eu cheguei na Vila Maria, fui recebido pelo terceiro sargento Brunelli, né, que estava no comando da prontidão, só que depois eu descobri que ele tinha trocado de serviço e ele fazia de tudo para o capitão, na época o tenente Branchini, que era o comandante do posto, que era o primeiro tenente mais antigo do terceiro GI. Né? Porque o posto Vila Maria, posto recém-inaugurado. Só foi antigão, né? Era só os caras bons. Né? Os recrutas eram B4, né? Os antigão era dos postos. Daí ele queria levar para a prontidão. Não, da prontidão tal. Não, ele vai ficar na prontidão A. Prontidão A. Sargento Elcio. Daí eu fui classificado nessa prontidão. Mas quando chegou no ano seguinte, eu tinha prestado o concurso lá já na segunda CBGD para cabo. Tinha concurso na época. Na época tinha concurso, como eu falei. E curso, né? Concurso, né? E curso. Você tinha o concurso e tinha o curso. E o curso era semestral, realizado no primeiro semestre ou no segundo semestre. Daí, em 83, então, o primeiro semestre não teve, e eles colocaram no segundo semestre o curso. E eu fiquei trabalhando esse semestre todinho, porque naquela época não tinha curso de formação de bombeiros para soldados. Você chegava lá e aprendia fazendo. Eu cheguei e fui escalado como o número 7 da guarnição de bomba. O posto tinha 12 bombeiros, 8 no autobomba. 8 no autobomba. Que era o autobomba, era o autobomba 04. Que sonho, hein? Autobomba 04, um volta ao mundo, cabine dupla. E você tinha 8 homens e 3 sargentos, né, nessa equipe. 3 sargentos. Você tinha o segundo sargento, que era o comandante da guarnição. Comandante da guarnição, chefe da linha da direita. E 2 terceiros sargentos, chefe de linha. Os cabos lá assumiam lá, né, as funções de motorista. Volta ao mundo, o cara ia pendurado atrás, né? E nós íamos pendurado lá. Tinha gente lá atrás. Você nem sabe o que é isso, né? Eu ia pendurado só lá. por foto. Dormia no berço da viatura. E o medo de perder a ocorrência. 8 dias de detenção, se perdesse a ocorrência, né? E... Vamos fazer um intervalo para tomar nosso cafezinho? Pra tomar um café. Senão o nosso café vai esfriar, pô, caramba. Cafezinho bom, hein? Esse aqui é o cafezinho da Fundação. O Café dos Heróis. Tá escrito aqui dentro, ó. Aqui, ó. Tem o logo da nossa fundação. O nosso Bomba Café, que vocês já sabem, fica aqui na Rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático, onde aqui você vai encontrar memorabilhas de bombeiro, decoração de bombeiro, tudo remetendo a bombeiro, muito agradável, ponto de encontro de veterano. Isso porque toda vez que você vai aqui, você vai encontrar um veterano. Então venha você, caso não conheça o nosso Bomba Café. Tá bom o café, Renanzinho? É igual da escola? A melhor, hein? Muito melhor, viu? Muito melhor. Porque isso é igual da escola, porque ele trabalhando lá no Finanças, o cara comprava as cápsulas de café lá pra mim quando eu tava lá. É verdade. Não é? É verdade. E aproveitando que a gente tá falando aqui da Fundabom, vamos falar também da nossa lojinha aqui no segundo andar, o nosso parceiro SOS Sul. Tô segurando aqui no nosso cenário tem várias memorabilhas da nossa lojinha. Fica no primeiro andar também aqui na Rua Anita Garibaldi 25. Aproveitar para mandar beijos e abraços para todo o pessoal da equipe, lá do Bomba Café, pra Rafinha, pro Nobre, pro seu Francisco e pra Shirley, que fica aqui no primeiro andar, atendendo o nosso pessoal aqui na lojinha. Venham conhecer, tá feito o convite. Tá bom o café? Uma maravilha. Muito bom. Papo excelente. Com café é sempre mais gostoso. É muito mais. Mas vamos lá, estamos lá na Vila Maria. Estamos lá na Vila Maria. Soldado Harrison, na Vila Maria. E lá nós tínhamos também, na Vila Maria, como eu estava falando, nós tínhamos 2 guarnições. Nós tínhamos a guarnição de incêndio, que era chamada guarnição de socorro de incêndio, composta por 8 homens, e a guarnição de apoio de água, que era o alto tanque, com 2 homens. Se tivesse faltando um militar no serviço, esse militar era do alto tanque, corria só como motorista, porque a guarnição de bomba sempre 8 homens. E eu fui escalado como número 7, eu era o número 7 da guarnição de bomba.
Eu era o auxiliar. Auxiliar da linha da direita. Não, auxiliar do armador da doutora. Auxiliar do armador da doutora. Auxiliar Porra, do como é que eu vou armador da esquecer? doutora, porque Sabe, tu sabe nem o que é isso. a né? doutora, basicamente a gente armava os lances, né? Então você tinha o número 6 que armava do derivante para a viatura. Isso. E tinha o número 7 que armava da Viatura para o derivante. Eu era aquele que armava da viatura por derivante. E nem pensava usar e entrar dentro do incêndio. Imagina. Fica aqui, recruta. Né? E foi assim que eu comecei minha carreira de bombeiro. Né? Tinha as instruções diárias. De manhã era educação física. E à tarde era a instrução de bombeiros. Legal você falar isso aí, Arisson, porque a gente já bateu papo com muitos veteranos aqui, né? O bombeiro foi se transformando, essa é a verdade, né? A tecnologia chegou, nós expandimos os postos, mas você é de uma época, como Praça do Bombeiro, e que eu acho, bom, quando eu cheguei, você, claro, chegou antes, você chegou em 82, né? 83? Eu cheguei em 82 no Corpo de Bombeiros. 82, eu cheguei mais tarde, eu cheguei depois da academia. A gente tinha 25 postos na cidade de São Paulo. E eu acho que na tua época devia ser até menos, né? Muito menos. Muito menos. Então você tinha uma concentração de pessoal em menos postos, né? Exato. Daí a gente tem essas estruturas, né? Que nós sentimos muita falta quando isso começou a se modificar, não é verdade? E você pegou essa transformação. Eu peguei. Você pegou, porque durante toda a sua carreira você assistiu a essa mudança. Né? Eu corria pendurado lá atrás. Pois é, começa daí, né? O Volta ao Mundo ele ainda era cabine dupla. Mas quem pensar que soldado número 6 e número 7 ia correr lá dentro? Imagina, vai tomando Nem chuva. Pensar. Lá dentro corria o motorista, que era um cabo perim. O câmbio era canela seca, tinha que ser bom de cambiar. cambiar. Tinha o segundo sargento, que era o comandante da guarnição, corria na frente. E atrás, os dois terceiros sargentos, que era o chefe de linha. Os demais pendurados lá atrás, que eram os cabos soldados, que integravam a guarnição. Tinha aquele pedacinho de mangueira aqui, não, assim, né? Nessa época não. Não tinha ainda? Não tinha nada disso. Foi depois, né? Foi depois, né? E a época era muito... Vou te interromper de novo. A primeira ocorrência de bombeiro que eu fui como estagiário de aluno da academia estagiário foi no 3º GI e eu fui lá atrás. Foi, né? E eu fui lá atrás, fui pendurado ali, ó. Acho que foi a única viagem que eu fiz pendurado. Porque lá depois que eu não vim pra cá, foi depois de você, cheguei em 91, já tava chegando as viaturas novas, mais modernas, não tinha mais o pingente lá, né? Não, né? Já ia dentro da cabine. Então, e a Vila Maria tinha essas duas viaturas que pertenciam ao 3º grupamento de incêndio. Como o posto era do 3º grupamento de incêndio, porque tinha isso à época também, ou o posto era do incêndio ou era do salvamento. Sim. O 3º GI era do incêndio, então o telegrafista e o rancheiro era do incêndio e era 24 horas. Tanto o telegrafista como o rancheiro fazia 24 horas. E nós tínhamos uma guarnição do salvamento, que era do 1º GBS. Cambuci. Nós tínhamos lá na época, Calimã, né, era de lá, ótimos, né, bombeiros, né, da área de salvamento. E a guarnição de salvamento, ela era de 5 integrantes. Você tinha o comandante, subcomandante, 2 auxiliares e o motorista. O Chevrolet. E todos eles, né, os cabos e sargentos, eram bombeiros militares. Era o quadro BM. Eles eram bombeiros militares. Então, no posto da Vila Maria, eu tinha os bombeiros militares, que eram da guarnição de salvamento, e tinha os policiais militares, que eram da guarnição de incêndio. Você sabe que já contaram para nós aqui a história? Putz, eu não sei se foi o Coronel Arlindo ou se foi o Coronel Zé Carlos. Foi o Coronel Zé Carlos. A história de onde veio esse quadro aí. Porque a ideia inicial era criar um quadro de bombeiro geral. Nós tínhamos o quadro geral Polícia Militar, que era a QPMG 1. Não, mas a ideia era para ser oficiais e praças. Sim. Entendeu? Sim. E aí, por uma questão política, ela acabou criando só o quadro de especialistas bombeiros. Praças. Tá. Porque você tinha 2 qualificações. Porque os oficiais eram quadros. E as praças não eram quadros, eram qualificações. Exato. Daí você tinha a qualificação geral 1, que era Polícia Militar, e a qualificação geral, que era Bombeiro Militar. A qualificação 1 geral, ela tinha 5 qualificações particulares. A 0, que era combatente. A 4, que era feminino. E você tinha 1, 2 e 3, que era saúde, comunicações e músico. Só que se eu perguntar para você, né, Pavão, e perguntar para o Renan, quando a gente fala em bombeiro, o que você vem? Incêndio, não é isso? Claro. Ou seja, são aqueles que combatem incêndio. Claro. Então, no Corpo de Bombeiros, na época, o homem que trabalhava
No incêndio, ele era da qualificação de polícia militar. E o homem que trabalhava no salvamento era da qualificação de bombeiro militar. Durou um tempo isso, depois foi reunificado. Houve a revolução. Então foi desta forma. E o Coronel Caldas, ele era do salvamento e ele implantou muito uma doutrina de união. Então a equipe lá sempre junta, fazia... Dormia a guarnição junto, não era por graduação, os alojamentos. Ele era inovador nesse sentido, né? Então tinha lá o dia, a gente entrava de manhã às 7h30 e eu vou contar essa passagem que me marcou muito bem. Eu tomei um trote no meu primeiro dia de serviço. Eu me apresentei no dia 14, então ali no dia 15 teve a eleição, já estava de serviço nesse dia, né? Então eu me apresentei para iniciar o serviço, tirei o serviço normal, na saída entra em forma a prontidão que sai, a prontidão que entra, os comandantes da prontidão à frente, fizeram a passagem de serviço, aquela que a gente já conhece, né? Passo o comando da tal, passo isso, passa aquilo tal, e me chamou. Arrisson, vem aqui. O Arrisson, ele tirou o primeiro, né? Vai tirar aqui, não, o primeiro você vai. Estava entrando de serviço, hein? Entrando de serviço, porque no outro dia eu tinha me apresentado, fiquei lá que era dia 15 prontidão por causa da eleição, daí encerrou lá a eleição, entrei no dia 16, meu primeiro serviço na prontidão A. Ele chegou, o Brunelli, que estava no dia 15, que eu me apresentei. Arrisson, vem cá. Aqui a gente sempre faz um teste dos bombeiros que se apresentam aqui para o primeiro serviço, tal, aqui. E é simples, tá? Ainda mais você que atleta aí, faz educação física, tal, vai tirar de letra. É uma corrida em volta do quartel. Você faz uma corrida, nós vamos cronometrar o tempo, você tem que estar dentro do tempo. E quando você chegar aqui, nós vamos dar a largada aqui, você vai voltar aqui. E encerra quando? Quando você chegar, subir o cano, quando você subir o cano, chegar na parte de cima, descer a escada e chegar aqui novamente. Puta, você baba, deixa comigo, pode dar o sinal aí. Fardado, nada de uniforme de educação física, fardado. Uniforme limpinho, primeiro dia de serviço, né? Uniforme de bombeiro, CAC. Uniforme CAC. O bolso assim, ó. Bolso assim, de botão, né? De botão de pressão. Eu tenho guardado até hoje. Eu também tenho. Daí, Pavão, deu sinal, o sargento Brunelli deu sinal e eu saí correndo. E o Brunelli gostava também, porque ele tinha acabado de fazer o curso de educação física. Eu saí correndo, quando eu cheguei no cano da Vila Maria para subir, comecei a subir até metade, deslizava, estava suado. Falei, caramba, o negócio aqui é difícil mesmo, mano. Negócio que não é brincadeira, não. Isso aqui é para arregaço mesmo. Eu sou um bagaço. Porque eu não vou conseguir chegar lá em cima. Subi um pouquinho e descia. De repente, uma cachoeira de água. Lá em cima tinha uns 4, 5 bombeiros com lata de 20 litros de água. E pá. Daí, a hora que eu tava chegando, eu desci, pufa. A hora que eu desci, assim, em forma assim, deu o comando de sentido. Eu também tomei a posição de sentido, daí o sargento veio, me estendeu a mão e me deu um abraço e falou, seja bem-vindo ao Corpo de Bombeiros. Então isso, marcante. É marcante. O Renanzinho, você foi criado ouvindo essas histórias do seu pai. Sim. E sem dúvida nenhuma o fato de você ouvi-las e de viver, né? Porque você vivia no ambiente de quartel lá no Belenzinho, acho que não ficou muito difícil para você tomar uma decisão do que você queria fazer da vida. Ou houve algum momento que você falou, não sei se é isso que eu quero. Não, acho que desde pequeno, né? Falava já pro meu pai, não, eu quero ser bombeiro, então... Você é daqueles que entrou na academia para ser bombeiro? Com certeza. Então, desde que eu me lembro, Belém, depois Vila Lucinda, onde meu pai serviu também, né? Na escola, né? Porque tinha escola. O CBS era lá, né? Isso. Era o CFS e o CBS. E depois, já na ESB, né? Já lá em Franco da Rocha. Então, eu lembro de todos esses momentos. Basicamente, a minha infância foi em quartel de bombeiro, né? Então, eu sabia que era isso que eu queria, né? Você é de que turma mesmo, Renan? Eu sou aspirante de 2011. 2011. Não deu aula pra você, não? Dei? Não, senhor. Ó, pronto, escapou, Martinho. Não, que o Martinho fala que eu só convido gente que vem aqui, que foi meu aluno. Eu era professor da academia nessa época, talvez acho que não o seu pelotão, sim, provavelmente. Eu lembro do senhor lá. Eu lembro do senhor lá. Então foi, a minha turma não teve oportunidade de ir direto para o bombeiro, né? Então eu me formei e fui para o policiamento, trabalhei em Osasco. Depois num almoço despretensioso, assim, digamos assim, que meu pai falou, vem cá almoçar, né? Quando eu vi, era lá no palácio, né? O então... comandante da Casa Militar era o Coronel Aurélio, que... Secretário-chefe da Casa Militar. Grande Coronel Aurélio. E ao fim desse almoço ele me convidou para trabalhar lá, né?
Eu aceitei, né? Embora eu ainda recruta, e pra falar a verdade, eu falo, nossa, não sei nem o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer, né? Mas vamos lá, vamos ao desafio, né? E assim que eu cheguei, eu fui designado a trabalhar na Defesa Civil do Estado. Então, trabalhei lá, cheguei lá em 2014, fui trabalhando, só que teve uma ocorrência que para mim foi o divisor ali, né? O que tocou no coração, que foi a Lemoa. Sim. Então, houve a Lemoa, a gente desceu, né, o pessoal da Defesa Civil do Estado também para apoiar na coordenação das equipes lá, e a gente fazendo mais esse trabalho de coordenação, de apoio à Defesa Civil também municipal, planos de contingência, né, e só que eu olhava lá pra Zona Quente, né, e eu vi um tal de Tenente Coronel Harrison lá. Aí eu pensava, mas caramba, eu falei, não é possível. Eu aqui engomadinho e meu pai lá no meio do samba. Eu falei, pô, onde eu tô, legal, mas eu acho que não é o momento, né? Recruta, eu tava vibrando, aí na hora eu falei, ô pai, eu sei que você conversou com o Coronel Aurélio, ele me fez o convite, e isso o Coronel Aurélio já tava comandando o bombeiro nessa ocorrência. Eu falei pra ele pro bombeiro, ixi, nem 2 vezes, vai pro bombeiro, né? Aí foi quando eu prestei o CBO, passei em 2015. Você fez em 15, né? 2015, terminei em 2016. Lá já no CBO, foi uma turma muito boa, né? E tanto a gente brinca, né? Nossa turma gerou um secretário de Segurança Pública, né? Então a turma é maravilhosa. Verdade. Abraço, Derrite. E a gente, quando me formei, fui escolher as vagas, né? E a minha primeira opção era a terceiro GB, obviamente, mas não só pela história do meu pai, mas quando eu servi foi o lugar, talvez também pela história, né? Mas que eu mais senti à vontade, mais gostei, foi o GB que nos meus estágios mais deram ocorrências interessantes. Terceiro GB é uma ocorrência muito operacional. Né? Então eu falei, é aqui. E deu certo, né? Quando me formei, fui pro terceiro GB. Lembro de eu ligando pro meu pai vibrando, é isso aí, terceiro GB, né? Zona Leste. Dinastia. E fiquei lá até 2019, quando, no comando do senhor lá na escola, eu me apresentei lá na... E tá lá até hoje. Pô, parece que foi ontem, Renan, mas já vai pra 5 anos que você tá lá. Já. Eu passei o bastão pra ele, né? Vai, vou logo. CRGI, ESB. Não, eu quero falar, eu vou dar uma adiantada na história do seu pai, porque a gente, ó, daqui a pouco a gente não vai falar, eu tenho uma parte da sua história que é muito importante, importantíssima, e nós vamos falar. Nós vamos falar da escola. Mas eu tenho que concluir Manda. Não, mas eu quero falar da escola, não me enrola. É rápido, porque senão a gente vai ficar 10 horas aqui. Não, mas eu tenho que concluir. Por que isso eu tenho que concluir? Porque nós conversamos, a minha chegada no Corpo de Bombeiros, no posto da Vila Maria, e eu, soldado na Vila Maria, fui para a escola de cabo no segundo semestre, concluindo a escola de cabo, voltei para o terceiro GI e me apresentando lá na sede, que já não era mais São Felipe. Já era Caçador. Estava sendo inaugurado, eu participei da inauguração, estava em forma. E como eu estava vindo da escola, falei, esse cabo aí leva jeito para a Ordem Unida. Tá fiado. Tá fiado. Treina essa guarda da bandeira aí, treina isso, treina aquilo lá. Eu já peguei gosto pela coisa lá, treinando lá e participei da solenidade de inauguração da sede do terceiro GI na rua Caçandoca. À época, o comandante-geral era o coronel Newton Viana. Então, eu fui classificado ali, em virtude da conclusão do curso de cabo, e queria voltar para Vila Maria. E queria voltar para minha prontidão, que era A, mas daí eu falei, não, já era o Tenente Chaves na época, eu falei assim, não, você tem que voltar para uma outra prontidão. E fui para B, para prontidão B, prontidão azul. Ali eu fiquei na prontidão azul, trabalhando como cabo. Até minha mãe, eu lembro, né, cabo, uma vez eu assumi o AT, minha mãe ficou tão orgulhosa, meu filho é comandante, assumiu o comando do AT, né? Mal sabia ela que o AT não tem comandante, tem auxiliar e motorista. Se eu não era o motorista, eu era o auxiliar. Portanto, eu fui pro Vida Cabo, mas passei a ser auxiliar. E depois cheguei, né, até ser chefe de linha. Quando o terceiro sargento estava de férias, que fale bem isso, né? Bom, prestei o concurso para a escola de sargento. Fui para a escola de sargento em 1985.
fui para a escola de sargento. A escola de sargento foi no CIAD, porque os bombeiros na época Ainda tinha escola? É, tinha escola no CIAD, eu fui fazer a escola de bombeiros no CIAD. A escola de cabo não, a escola de cabo foi sargento. No Cefap, lá no 16º, CPM 5 hoje. Não, mas a escola de sargento eu fiz no CIAD. Fez no CIAD. Fiz no CIAD, bombeiro, três pelotões de bombeiro. Falei, pô, beleza, quando acabar a escola de sargento, CBS logo em seguida, porque o CBS tinha que fazer, independente de fazer, porque eu estava fazendo no CFS militar, né, da Polícia Militar. E qual é a minha, vamos chamar assim, decepção? Que ao final da escola de sargentos, eu não fui classificado por conclusão do curso de sargentos no 3º GI. Fui classificado na diretoria de pessoal. DP. E o porquê que eu fui classificado na DP? Como eu tinha curso universitário, a Polícia Militar pegou daquela escola todo mundo que tinha curso universitário e levou para a DP. No entanto, que quando nós apresentamos a DP, o subdiretor de pessoal deu os parabéns, né? Porque aquilo ali era para poucos. Todo mundo queria. Todo mundo queria. E eu já menos o sargento descontente. Menos o sargento Aisson. Uma aguinha. Levantei o braço e falei que não estava contente, que eu era do Corpo de Bombeiros e fiquei muito assim, né? Triste de não ter sido classificado no Corpo de Bombeiros. E passou uma viatura, né, do Corpo de Bombeiros com a sirene ligada e arrepiou. Falei assim, caramba. Preciso sair daqui. Não é possível, né? E eu falei para o tenente-coronel, subdiretor, que eu queria voltar. Eu ia fazer o primeiro CBS, o primeiro concurso eu ia prestar, eu tinha vontade, não queria fazer, eu tinha vontade de prestar, e se passasse eu queria voltar. Eu falei, não, tudo bem, fica aí, tal. Quando tiver o primeiro concurso a gente libera você presta, se passar você volta. O chefe da minha seção era o primeiro-tenente Passetti, e ali eu fiquei aguardando o CBS. E eu peguei e falei o seguinte, caramba, eu vou estudar para academia. Naquela época, Pavão, tinha limite de idade. Eu estava com 25 anos. Era 26, né? Eu estava com 25 anos, o limite de idade era 26. Inclusive para o pessoal da tropa, né? Não, era para a tropa. Era para tropa. Para tropa. O limite de idade, 26 para a tropa. E eu era casado, nessa época eu era casado, e o meu filho, né? Não, o Harrison, o Harrison. que é capitão. O capitão Harrison, né? Nasceu, eu me formei no dia 13 de setembro, ele nasceu dia 14 de setembro. Caramba. Um dia depois. Sei que ele é 2 de julho, né? É. Não, dia 11 de março. 11 de março. Um dia eu sabia que era e perto do... eu sou dia 1º de É. julho. Meu aniversário é 1º de julho. Vocês batem na trave, hein? Bate na trave. Exatamente. Por que eu não atrasei um dia? Por que ele não antecipou um dia? Então, Pavão, isso aí é marcante porque eu falei assim, eu vou estudar para academia. Eu fazia expediente no bombeiro, era prontidão. Claro, dá para estudar. Eu vou estudar. E fiquei sabendo de um curso Telespires e fui fazer esse cursinho Telespires. E esse cursinho realmente era muito bom, né? Eu vi como que eu era ruim. Eu não ia passar na academia nunca. Sem o cursinho, não ia? Nunca, né? E eu cheguei e fiz um cursinho um bem comprimido lá, porque o curso tinha começado já no comecinho do ano, e eu cheguei em setembro, falei assim, tem um curso que começou agora em setembro. Setembro, outubro, novembro, a prova. Foi 3 meses a prova. Eu vou fazer isso aí. E fui fazer. Eu tinha uma grande dificuldade de análise sintática, a primeira aula de língua portuguesa do cursinho, análise sintática, eu falei, tô ferrado. Verbo, nome, ali... Né? O professor Romeu... o Martinho fez Telespires também. No Telespires, viu, Martinho? Ele dava aula pro curso regular. Naquele curso comprimido, que era intensivo, era o professor Osmar, um baixinho de Sorocaba. Né? Você não conheceu. Eu aprendi português com aquele baixinho. Acredito. Ele tacou 2 bolinhas na lousa, aqui é nome, aqui é verbo, que se liga ao verbo, que se liga ao nome, se liga ao nome artigo. Didática fantástica do cara. O que se liga a complemento nominal se liga ao nome, complemento verbal se liga ao verbo, predicado verbal, predicado nominal. Caramba, ali abriu o mundo. Ali abriu o mundo. E eu estudava, e eu era casado já nessa época, e eu tive meu filho bebezinho, e eu estudava e pedi licença-prêmio, na época eu tinha licença-prêmio e férias, e estudei, né, basicamente ali pra caramba, eu estudava uma média de
20 horas por dia. Estudava a noite todinha, que era a hora que eu tinha, né, mais silêncio para estudar. E o meu filho bebezinho ficava comigo acompanhando, dormia no cadeirão, daí eu colocava ele na cama e continuava estudando. Teve o concurso, estava muito bem preparado, eram 80 questões, não sei se o Martinho lembra disso, eram 80 questões, e eu acertei 78 questões. Caramba! Estava muito bem preparado. 78 questões. O resultado era divulgado no jornal Diário Popular. No dia do resultado, eu fui confiante. A hora que eu abri o jornal, não fui aprovado. Meu nome não constava na lista dos aprovados. Ali, imagine, né? Caiu o mundo. Caiu o mundo. Caramba. Cheguei, trabalhava na DP, o Tenente Passetti, meu chefe lá da seção, era da seção de mobilização, que cuidava da certificado de reservista, de CDI, certificado de experiência de incorporação, e tinha uma ligação com o Exército, estava praticamente toda semana lá no Exército. Na 4ª SCI, no 2º comando lá do Exército. Aquilo ali, Pavão, puta, não foi um balde de água gelada, foi um balde de gelo, né? Quando eu cheguei, a minha mulher perguntou, e aí, passou toda contente? Eu falei para ela assim, não passei. Ela não acreditou. Falei também pro Tenente Passetti, ele não acreditou. Eu falei assim, cara, perderam a sua prova. Nenhuma instituição deixaria de chamar um candidato que acertou 78 de 80 para a segunda fase. Caraca. Para a segunda fase, com 25 anos. Falei assim, não é para ser. Tinha mais um ano, que era o meu último ano, por isso que eu fiz questão de contar isso para você, porque é marcante na minha carreira isso. Claro. Eu tinha mais um ano, e naquela época não tinha CH, não tinha nada. Se você não passasse na academia, sua carreira chegava até subtenente. E o meu sonho, eu saí, né, da onde eu trabalhava com meu tio na madeireira para fazer uma carreira militar. E eu tinha o sonho de ser oficial. Eu tinha um sonho de fazer, né, uma carreira de soldado a coronel. E eu falei para minha mulher, olha, eu tenho mais um ano, que é meu último. Ou eu vou para a academia, ou eu... Vou embora. Pela segunda tentativa de baixa. E eu já estava convicto nisso daí. Novamente, não entrei lá no Telespírito, no curso regular, continuei estudando. Quando chegou no final do ano, tirei um mês de férias de novo e rachei. Fui pro curso, já era a última tentativa, imagine, né? Última tentativa, daí a coisa tudo é mais difícil. Não fui tão bem como o ano anterior. E daí, ao término da prova, assim, não é possível. Eu errei questões tão baba que eu sabia, não sei o que lá, não pode ser. Não passei. Não vou, não é para mim mesmo, então vou seguir minha carreira civil. Fui comprar lá o jornal, que saía no Diário Popular. O meu resultado saiu no Diário Popular também. Abri aquele jornal dizendo assim, meu nome não vai estar aqui. E por que o meu nome não vai estar aqui? Tinha 51 vagas. Muito pouca vaga. Era 50 vagas também. Muito pouca vaga. 55 no meu concurso. 51 vagas, era muito pouca vaga. Você não vai estar aqui. Puta, a hora que eu olho assim, minha ordem alfabética, né? A hora que eu olho lá, tava meu nome lá. Puxa, daí saí pulando, correndo. Isso foi 85? Não, foi em 86. 86. Foi no vestibular de 86. De 86 você começou em 87. Né? Que eu comecei. Eu prestei o 87, prestei o ano seguinte. Eu entrei na academia em 87 no CFO. E daí sou da turma aspirante de 89. Tyson, eu preciso acelerar a tua história, porque eu quero contar uma coisa muito importante. Não, mas essa daí foi a história. Não, tem uma aqui que você precisa falar. Essa foi a história. Daí fui pra academia. Você não raspou, não, eu vou pular a academia, eu vou direto. Vou pular tudo. Eu vou falar da sua brilhante, eu não encontro outro adjetivo para falar isso, mas a sua brilhante, eu não posso falar nem participação. Mas eu vou tentar achar algo melhor aqui, da sua brilhante entrega pessoal e profissional que você fez como é que é? Histórica que você fez na viabilização da ocupação da Escola Superior de Bombeiros e as consequências disso. Tem muita história sua lá, algumas eu vi, algumas eu ouvi e outras eu constatei. Tem até um rapaz lá que é da sua época que ele faz você igualzinho, você sabe quem que é, né? Pedreira. O Pedreira faz muito bem. Muito bem. Mas você, Harrison, você deixou uma marca, eu diria, visceral na Escola de Bombeiro.
Que você foi daquela primeira, já veio que o Aurélio também contou um pouco, mas você foi daquele grupo que aceitou, né? Teve o desafio de ocupar a escola. Na tua visão, esse foi o momento, não vou dizer o mais importante, mas eu acho também esse é um momento muito importante da sua carreira, esse período, eu quero dizer. Foi um divisor de águas, né? Quando terminei a academia, eu vim para o Corpo de Bombeiros, servi na ESP, porque naquela época o Coronel Feliciano entendeu que os aspirantes todos deveriam servir em unidade de escola para depois ir para as unidades que seriam classificados. Então eu escolhi para a ESB, vim para a ESB, a época SEIB. SEIB, né? E o SEIB era aqui. Aqui no prédio. Aqui. Segundo andar, onde hoje é a sede do CBM. Fiquei aqui os 4 meses iniciais do estágio. Os 4 meses seguintes era uma unidade operacional. Daí quis também o destino. O Coronel Assunção, que era o comandante do bombeiro, foi seu comandante geral. E daí supilitou que os oficiais estavam ali, permanecessem onde estavam. E eu fui fazer a complementação do estágio. A minha opção tinha sido o 2º BP Choque. E eu saí do 2º BP Choque e fui para o 11º Grupamento de Incêndio. Lá na região do Vale do Paraíba. Tá? Fiz o CBO, concurso do CBO. Concurso do CBO, fizemos o CBO. Ao final do CBO, eu fui classificado no 3º GI. E classificado no 3º GI, eu tive... Fala da escola, isso. Honra, mas vou chegar lá, pô. Senão vai ser chegar 10 horas, você não vai mas chegar faz parte. Porque eu fui classificado na Você Vila não vai Maria. chegar na escola. Vou chegar. Fui classificado na Vila Maria, então eu tive 2 inícios de carreira, de praça como soldado na Vila Maria e de oficial, porque eu tenho que falar isso, né? E de oficial comandando o posto da Vila Maria. Só que a Vila Maria foi para o 2º GB e eu fiquei no 3º e fui comandar o Belém. E o Belém foi sede de escola. Viram que eu levava jeito Belém, na escola. Belém e o Cambuci. O Campo Belo, acho que também. Campo Belo também. Campo Belo também. Então, Pavão, do Belém eu fui para a escola. Quando cheguei na escola, Vila Lucinda, que era o núcleo de formação do CBS e CFS. E eu tenho que falar, porque eu estava aqui no terraço, aqui no teto da 3ª sobreloja, era aniversário da ESB, 18 de fevereiro de 1999. Eu tenho que falar isso. Claro. Né? Solenidade militar, aniversário da escola. Quem era o dispositivo formado? Era a Vila Lucinda. Quem era o comandante dispositivo formado? O 1º Tenente Harrison. Com os alunos da Vila Lucinda. Eu estava lá em forma, apresentação da tropa para o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carquete. No momento da fala do comandante na unidade, ele fala uma frase que foi emblemática. A escola comemorar o seu aniversário e formará no dia do seu aniversário, no ano que vem, na sua sede em Franco da Rocha. Eu lembro disso, Aécio. Ele falou isso. Falou, eu lembro disso. E eu estava em forma, eu falei assim, caramba, o que ele tem aí que nós não estamos sabendo? Não tinha condições da escola ir para lá. Era uma obra inacabada, abandonada e tomada pelo mato. Agora eu entro na escola. Daí eu fiquei sabendo o que ele tinha. E eu recebi a ordem. Juntamente, ele montou um grupo composto de 3 oficiais. Na época não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Oficial superior, à época, Major Manuel, Coronel Manuel, ex-comandante do Corpo de Bombeiros. Capitão Aurélio, que estava no 1º GI, que era o CBM. E eu que estava na escola. O Coronel Aurélio era da parte de finanças era o que, né? Era o cara, né? E eu tô ali, vamos pra lá, mais uma missão, né? Mais uma missão. Cheguei lá na escola. Cheguei eu, o Coronel Aurélio e o Major Manuel. O Coronel Aurélio na parte de finanças ficou mais aqui nesse primeiro momento, porque lá não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada. Nem telefone. Não tinha nem telefone, né? O meu telefone era o PABX. Era um Mas grandão assim, ó. Tem uma história que o Aurélio contou aqui, né? Muito boa, que depois de muito tempo eles conseguiram comprar uma central telefônica, ligou no mesmo dia que é um raio para funcionar. Não durou muito tempo, né? Foi isso, foi verdade. Daí eu fui para lá. Então eu era o comandante do núcleo Vila Lucinda. Lá nós tinha 2 cursos lá, o CFS. O CFS e o CBS. E o CBS. E eu fui para lá. Chegando lá, né, não tinha ninguém. Era só eu e mais ninguém. O vizinho mais próximo era o presídio.
Que fase, hein? Eu não tinha ninguém. E começamos. Daí eu peguei e falei assim, ó, como que eu vou começar? Falei assim, ó, não, tem um presídio aí, parece que tem um semiaberto aí. Na verdade, eu fui na prefeitura pedir ajuda para o prefeito de Franco da Rocha, na parte elétrica. Eu precisava fazer primeiro a parte elétrica lá, para a gente montar uma salinha, alguma coisa lá. E ele falou assim, não, a gente tem. E aquele preso que estava aí? Aquele preso lá, o que ajudava eles na elétrica na prefeitura, também era preso. Era um semiaberto. Era um semiaberto. Como que é essa história de preso? Não, se pedir lá o presídio lá, ele cede. Então fui no diretor do presídio e ele me cedeu alguns presos lá. Então eu buscava os presos de manhã, trabalhava e devolvia à tarde. à tarde. Só que eu estava sozinho, né? Estava sozinho, daí o coronel Carquede, para me ajudar, determinou que cada unidade determinou para que cada unidade apresentasse 2 bombeiros para me ajudar lá. Eu lembro disso. Tá certo? E teve um, que era o soldado Coutinho, que era do meu GBS, ele foi voluntário para lá porque ele... Trabalhava comigo, Coutinho. O Coutinho era da região. Então né? ele foi voluntário. É. E teve um outro voluntário também, que morava em Atibaia, que ele tinha um dom também de cozinha, que era o meu rancheiro. Daí eu tinha o Coutinho na parte elétrica, né? E na parte de rancho. Ele sozinho. E nós tínhamos que preparar, Pavão, aquela escola para receber a primeira turma de soldados que estava lá em Pirituba. Lá na Escola Soldado de Pirituba. E dia 14 de junho, eles iniciariam o curso da parte especializada de bombeiro do curso de formação de soldados. Não tinha nada. E a diretoria de ensino fez uma inspeção que só autorizaria o curso lá se a escola tivesse condições de receber o curso. Como esse curso, só tinha esse curso da Polícia Militar, quando esse curso concluísse a parte básica, a escola de soldado lá em Pirituba ia ficar sem alunos. Então, o comando-geral da Polícia Militar, né, falou assim, pô, pode fazer aqui, pô. Vocês vêm aqui, vocês... Dá o curso lá. Dá o curso aqui, né? Só que o coronel Carquede queria, né? Vamos fazer aqui em Franco da Rocha. Então, não, vocês fazem aqui, vem aqui, vocês usam. Nós não temos mais soldados aqui, só vai ficar sem ninguém. O coronel Carquede, não, nós queremos fazer lá. Isso foi, né? 18 de fevereiro, 14 de junho. E fomos para lá. A diretoria de ensino, então, encaminhou um grupo de oficiais para fazer uma inspeção e deu uma relação a tudo que nós devíamos providenciar. E voltaria acho que uns 15 dias antes do curso. Para ver se estava tudo pronto. Para ver se estava tudo ok. Frita 2 de queijo e um de mussarela que eu estou levando. Certos de que não estaria ok, né? Exatamente, Renan. No entanto, que eles me confidenciaram na segunda reunião, os oficiais lá, né, falaram assim, Harrison, nós vimos hoje aqui convictos de que ia dar pau. Que essa escola seria lá em Pirituba. Vocês não teriam condições de tudo que nós pedimos aqui. Cara, vocês só não atenderam tudo que nós pedimos, como vocês fizeram muito além. Cara, vocês superaram tudo que nós pedimos. Então, sala de aula, eles não conseguiram fazer sala de aula. Então, a sua sala lá de comandante da ESB era uma sala de aula, eu lembro disso. A sua sala de finanças lá, na ESB, a estratégia foi pegar o prédio principal, que hoje é a administração, exatamente, e adaptar ali, né? Pegamos o prédio principal e vamos preparar esse prédio aqui, que vai ser o prédio da escola. Alguns nomes, né, que o pessoal começou a se empolgar. Olha, tenente, tem um rapaz aqui que quer vir servir aqui, então, que ela assim, ó. E eu tava com uma moral com o comandante do bombeiro. Eu ligava e vinha, né? Eu ligava para ele, no outro dia tava o cara lá. Né? Então, alguns que eu realmente pedi, eu disse, olha, estou precisando desse militar aqui. No outro dia, o militar estava lá. Tava lá. E nós conseguimos, no dia 14 de junho, receber... Fizeram a marcha, né? Foram buscar os alunos lá em Pirituba. A marcha também foi marcante. Lá eles eram em 6 pelotões. Então, no dia 14 de junho, nós trabalhamos aquele final de semana todinho para poder finalizar, né, os últimos detalhes. E eu não dormi, né? Foi sexta, sábado, domingo, segunda, eu estava lá meio zumbi lá. E fomos buscar. Vamos buscar os alunos lá, que eram 6 pelotões, eram 240 alunos, 6 pelotões. E cheguei lá com, né, eu cheguei com um golzinho, mais uma Kombi, que estava levando 8 sargentos, mais 2 tenentes, eu e mais uns voluntários, que foram voluntários para fazer a marcha.
Chegamos lá, 6 pelotões. Acho que os alunos pensaram assim, Cadê os ônibus? Cadê os ônibus? Cadê tudo aqui, né? Não, vocês vão a pé. Quantos quilômetros? Eu lembro que eu fiz essa medida, de repente repetiu a marcha, né? Na minha Repetimos a época. marcha. Uma 10 parte, né? anos. Porque não era possível fazer tudo. Mas, salvo engano, era 18 quilômetros, uma coisa assim, né? Eu não me recordo agora a metragem correta, né? Eu não me recordo. Mas o importante foi que nós chegamos 7h30 lá, a escola estava em forma, e nós fomos lá para receber essa escola. E nós já tínhamos dividido as turmas, e foram divididos em, basicamente, nós denominamos posto de bombeiro escola. Então tinha um posto de bombeiro escola norte e o posto de bombeiro de escola sul, em homenagem às estações de bombeiro do norte e do leste. Legal. Né? Então nós fizemos isso em homenagem à história do Corpo de Bombeiros, que você tinha a estação central, Estação Central, é e daí verdade. você tinha a estação do norte e a estação do leste. A estação do norte, Zona Norte. e pior que não era, rapaz. E o pior que não era, é verdade. Porque tava aqui no Campos Elíseos, pô, centro. E a estação... a estação. Antiga rodoviária. Tá lá até hoje, a né? estação do norte, a estação do norte, né? Não, a estação do norte que eu tô falando não é assim, porque o norte é aqui, Campos Sim, Elíseos, né? exatamente. Só que a estação do norte era Terceiro G, Terceiro jeito. que era o posto do Terceiro G, que deu origem ao Terceiro G. E aqui era a outra estação do oeste, que era ali o segundo GB. Bom, mas falando lá, dividimos em 2 postos de escola, e cada posto de escola recebeu, para a gente ajudar aí na composição do curso, nós dividimos em 4 turmas. Então eram 4 prontidões. Então 4 prontidões num posto de escola, 4 prontidões no outro escola, não tinha oficiais. Então, É verdade. Não tinha nada, né? Não tinha Isso- nada. Tinha nada, né? Era... e eu tinha tinha mato 2 e terra. Tinha, tenentes. tinha mata e terra. O tenente Guidete e o tenente Eli Felete. Eli Felete foi pra lá também. Né? O Eli Felete era responsável por 4, né, um posto de bombeiro escola, e o Guidete responsável pelo outro posto de bombeiro escola. Um ficou na margem direita da estrada, o outro ficou na margem esquerda da Aquele estrada. patião de terra. Daí começamos caminhando. Chegamos até Franco e tinha um horário previsto. Que ele falou, vamos sair de lá por volta das 8 horas, vamos chegar aqui tal. Nós íamos com tanta vibração que chegamos mais cedo. Tivemos que ficar esperando embaixo do viaduto ali. A banda chegando, né? Para esperar todo mundo. E nós chegamos. Então foi marcante porque eu estava com o estandarte da ESB, e nós entramos em eram 2 colunas, né? Posto do norte à direita, posto do sul à esquerda. E nós entramos em 2 grandes colunas na entrada da escola de bombeiros. Estavam todos os oficiais do bombeiro ali, da capital, da região metropolitana, o comandante do Corpo de Bombeiros estavam ali para receber a gente. Caiu uma chuva. E o Coronel Aurélio tinha feito uma surpresa, que era uma queima de fogos, né? E daí a hora que eu estava chegando aquela queima de fogos, aquela queima de fogos todinho, e nós formamos embaixo da cobertura da entrada, Da entrada do posto de da bombeiro. entrada do posto de bombeiro. Formamos os 2 postos de escola com as formações normais. E quem ficou para fora da cobertura? O tenente Arres. O tenente Harrison, que estava com O fanhão. O fanhão não, o estandarte da escola. Da escola de bombeiros e a sua guarda. Então nós ficamos na luz de chuva ali, aquela chuva caindo, lavando a aula. Então aquilo ali foi dignificante. Então essa foi a nossa chegada. Quantos anos você ficou no total na escola, Harrison? Olha, eu passei a vida na escola, né? Mas em número de anos. Foi em 99, você foi pra lá. Eu fui nessa época eu fiquei lá depois até a minha promoção a capitão. Foi 2005? 2003. 3. 4 anos. 2003 eu fui foi em 85, né? Porque 85 eu fui pra escola. Não, vamos voltar lá. Não, 99 você foi pra escola. Não, 99 eu estava na escola já. Eu Isso. fui pra escola em 95. Ele fui foi pra em escola em 95, 95. mas quando... correto. Eu fui correto. pra escola em Não era 95. lá. Não só era que lá. Isso, eu na era- Vila eu era- Lucinda. Eu era Vila comandante Lucinda. do núcleo Isso. da Vila Lucinda. E daí, em 99, eu saí do núcleo da Vila Lucinda, que era ESB, Foi e fui pra para Franco Franco da Rocha. E ali eu fiquei até 2003, maio de 2003, na minha promoção a capitão. Na minha promoção a capitão eu saí, já não era mais, eu não estava mais ligado, só fiquei o primeiro curso como coordenador da escola. E esse curso também tem muita história para contar desse curso. Daí nós
Foi para manutenção, né? Eu fui para manutenção, para Manu, como capitão. Daí eu fiquei na manutenção, acho que não me recordo agora. Foram 3 anos, 4 anos. Daí o coronel Manuel, que era o comandante do Corpo de Bombeiros nessa época. Volta para a escola. Chegou e falou assim: Harrison, você quer voltar para a escola? Ele fez a pergunta, porque ele sabia Sabendo que eu a gostava resposta, muito, né? Ele fez a pergunta, sabia que eu gostava muito da escola, né? Assim, Harrison, você quer voltar para a escola? Porque a resposta dele sairia assim: eu sei que o Harrison gosta muito da escola, ele vai falar sim. Só que eu falei não. E por que eu falei não? Porque eu estava na manutenção, eu recebi uma missão de ser chefe da frota, fui chefe do pátio, e eu estava empolgado com aquilo ali, falei assim, não, eu quero concluir essa missão aqui agora, né? Mas no outro dia eu fui apresentado na escola. A pergunta era meio retórica. Era meio retórica, né? Aí você foi nessa eu fase, fui capitão e você foi até tenente-coronel lá, né? Fui. Não, tem uma outra saída. Você tem mais uma saída? Teve uma outra saída. De major na promoção. Na minha promoção, major, eu saí também. Daí eu fiquei todo o meu tempo como capitão na escola, né? Comandando Foi aí que você consolidou ainda mais a sua história lá. Exatamente. Que tem muitas histórias. Daí nós fizemos lá, e uma daquelas que eu vi para o ensino foi fundamental, que foi a criação dos departamentos de ensino. Fantástico. Então, os departamentos de ensino. E por que departamento, Pavão? Porque eu fiz uma pesquisa em todas as universidades civis, universidades militares, né, IME, ITA, e todas elas tinham departamentos de ensino. E como eu fiz FATEC, e isso aí ficou bem marcante, porque na FATEC eu tinha os departamentos de ensino de construção civil, de hidráulica, de elétrica, né? E aquilo me marcou bastante. Falei, caramba. Trouxe para o universo bombeirístico. Produtos perigosos, incêndio, salvamento Criamos aquático. os departamentos e tudo aquilo que não era departamento de bombeiro, mas fazia parte da grade horária, nós falamos assim, você vai ficar no departamento de ensino geral. O que é ensino geral? Tudo que é aquilo que não é característica de bombeiro. Tá? Então daí criamos departamento de incêndio, de salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático. Então isso aí foi um... Cara, foi uma sacada, uma ideia que está até hoje, e que eu não acho nada, eu sou convencido, que talvez seja a maior força que a escola tem em termos didáticos e doutrinários, porque já levamos muita gente lá, você levou, eu levei, e que ficam realmente admirados da estrutura que você ajudou a criar lá e que forma com excelência os nossos bombeiros aqui no estado de São Paulo. Eu acho um ponto legal para eu falar também o orgulho das pessoas que têm em servir nos departamentos. Não tem ninguém lá que não esteja feliz e orgulhoso do que faz. Do oficial participar como chefe do departamento ou adjunto ali, e também os sargentos, cabos soldados. É nítido o quão gratificante para eles. Mas, Renan, do sentinela da escola ao comandante, quem fica insatisfeito na escola? Impossível. É muito difícil, não é possível. Então, Pavão, eu fui o primeiro chefe do departamento de ensino de incêndio, e nós criamos uma estrutura que você tinha o chefe, você tinha o seu adjunto, tinha os instrutores, então esses instrutores eram oficiais e praças, e você tinha os auxiliares, que eram aqueles praças que prestam serviço exclusivamente para os departamentos. Isso aí foi... E até hoje. Até hoje, assim, né? Até hoje. Daí, o meu adjunto era, à época, o tenente Bock. Quando eu fui promovido a major, que eu fui classificado no 5º grupamento de incêndio, eu passei a chefia do departamento de incêndio. E ele já passou para o Passarete. Ele passou para o Passarete. E quem é o adjunto do Passarete? Capitão Renan. É o Renanzinho. Né? É uma sequência. O Harrison, olha, como eu disse no começo do nosso bate-papo, você é detentor de uma história fantástica do bombeiro, não só pela tua trajetória como praça do 3º GB, como oficial do Corpo de Bombeiros e, principalmente, na minha maneira de ver, como oficial da escola. Eu não economizei em dizer muitas vezes, você é testemunha, né, que eu falava de pessoas que literalmente assentaram tijolos na escola. E aí eu estou me referindo aos bloquetes, inclusive, né? E você não assentou, você carregou o caminhão de bloquete
além de assentá-los. Você tem muita história, eu não vou conseguir explorar tudo hoje, nosso podcast ele tem um formato de horário determinado, mas eu quero deixar aqui registrado, Aisson, primeiro a minha gratidão pessoal, por tudo que você fez pelo Corpo de Bombeiros, por tudo que você fez para muitas pessoas, dizer em nome da minha geração, né, que viu a escola nascer e crescer, e saber da importância e do seu papel extremamente relevante nisso, também te agradecer por isso, agradecer pelo seu legado, que está aí do teu lado, o Renanzinho, no mesmo lugar que você ajudou a construir e ele continua, né? Muito melhor que eu. É a tua sequência. Muito melhor que eu. Acho difícil, né, isso? Muito legal, bem difícil. Acho difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, um oficial brilhante, né? Trabalhou comigo, sem palavras, só podia ser teu filho mesmo, né? Sou obrigado a dizer. Então, eu quero te agradecer em nome de tudo isso. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Renan. Venham sempre. Nós faremos um papo continuado, porque tem muita coisa para você falar, mas eu preciso aqui obedecer o formato. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família, o Renanzinho, seus filhos, enfim. Vocês já são uma família abençoada e que continue sendo. Venha sempre no nosso podcast e eu deixo aqui para suas considerações finais. Muito obrigado, Pavão. O Renan, você é um orgulho para mim. Obrigado. Eu fico até emocionado, né? Porque quando eu saí do Corpo de Bombeiros, eu saí pela porta da frente da escola, tendo ao meu lado ele. Fantástico. Então, ele tem uma trajetória no Corpo de Bombeiros, que é a trajetória dele, e eu tenho certeza, Renan, que a sua história vai ser muito mais bonita que a minha. Bem, eu acho difícil, né? Mas eu tento. É difícil encontrar hoje. Talvez os mais novos não conheçam, né? Mas todo mundo sabe um pouco dessa história aqui. Às vezes, principalmente como um podcast como esse, descobre ainda mais, né? Mais a fundo. E sabe o quanto ele fez, né? Eu já cheguei na escola, no comando do senhor lá. Tudo pronto. A escola é maravilhosa, né? Basicamente é manter e colocando algumas coisas a mais, agregando um pouco mais, né? Tanto na parte de física mesmo, quanto a parte de ensino. Mas a trajetória que meu pai teve desde soldado aí, até o último posto aí, espetacular. Espetacular. Parabéns. Parabéns. Agradecer as pessoas, né, que eu trabalhei, os meus comandantes que foram espelhos, que eu me inspirava neles, né? E eu não tenho como deixar de agradecer ao Coronel Aurélio. O Coronel Aurélio, né, é o cara. É o cara. Risson, olha, valeu, muito obrigado. Você vai vir de novo, porque eu não consegui falar tudo, porque você tem muita história, fica difícil. O cara que tem muita história é difícil, né, Renan? Mas olha, sensacional o painel que você fez aí dos primórdios da escola, vamos falar mais sobre isso. As imagens da despedida do Risson foi uma das coisas mais bonitas e emocionantes que eu já vi em despedida de oficial na minha carreira. Eu faço questão de colocar na edição, foi marcante. Né? E para quem não conhece vai ver, e eu acho que aquilo não é nem assim um pedacinho do que você merece. Muito obrigado, Deus abençoe, a melhor continência aqui para os Rissons. Obrigado, querido. Obrigado, Renanzinho. Show de bola. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Mas muito importante, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas-feiras e quintas-feiras. Nos visita, conheça o Bomba Café, conheça a lojinha. Tchau, até a próxima.